Eu vou ter que mudar o formato dessas listas. Porque todo ano tem acontecido a mesma coisa, eu pulo um monte de filmes que tem cara de ruins, dá pra saber. Alguns filmes, tem filme que dá pra saber, alguém achou, né? Alguém achou que Madame Teia seria bom, alguém achou que Madame Teia seria bom. Aí chega o final do ano e eu passo uma semana sofrendo. Desde que eu voltei de férias, eu só vi filmes ruins. De duas uma, ou eu vou ter que encarar esses filmes quando eles lançam e não deixar pro final do ano, ou eu vou ter que transformar essa lista num top 5. Ano que vem eu decido, e esse visual, agora que eu tô olhando na câmera, eu com esse topetinho e sem barba, fico parecendo um Tintim velho e cansado, não dá. Esse vídeo talvez tenha alguns spoilers leves, eu não vou falar o final de nenhum filme, não quero estragar pra ninguém, mesmo sendo 10 filmes horrorosos. São recentes, as pessoas podem querer ver, mas talvez eu solte uma ou outra coisinha. Então fica aqui o aviso. Muito bem, bora listar os 10 piores filmes de 2024. Vamos lá? I can see the future. Oh, what the hell? She didn't see that coming? Vamos lá. Trap, ou Armadilha, dirigido pelo M. Night Shyamalan. A premissa desse filme já é ruim, mesmo sendo eficiente para atiçar a curiosidade do espectador. Eu certamente fiquei assim, nossa, que terrível, mas será que ele vai conseguir fugir do estádio? Então era suficiente desde que bem trabalhado. Mas o Shyamalan entrou totalmente no modo f***se aqui, principalmente no segundo ato, e isso deixa o filme insuportável. Ele dá muito palco para a filha dele que não sabe atuar e mata qualquer cena, ela não precisava, ela não deveria passar do primeiro ato. O fato dela ter tanta importância na história mostra que o diretor tá no modo f***se. Aquela cena dela trancada no banheiro, descobrindo através de uma live a localização, com o mínimo de informações, sabe, é tão mal feito, ela não parece estar com medo, não tem urgência, mesmo o cara lá. Como você tira a urgência de uma cena onde tem um cara batendo na porta querendo entrar? Terrível. Aí o cara saindo do carro, eu juro que eu achei que era uma coisa meio Vingadores, que o Nick Fury sai de baixo, que tem uma saidinha, porque não tem como ele ter saído daquele carro, depois ele volta pra casa e não tem um policial ali, ninguém esperando por ele, e no final, quando ele é preso, ele esbarra numa bicicleta. E o que ele tirou daquela bicicleta, com aquela esbarradinha, e consegue abrir as algemas no final? É um f***se pro espectador atrás do outro, por isso vale o 10º lugar na lista. The Crow, ou O Corvo, dirigido pelo Rupert Sanders. Esse é o filme com mais potencial desperdiçado do ano. A HQ é legal, eu li algumas coisas quando eu era mais novo, mas eu lembro de ter gostado. A premissa é boa, essa coisa do corvo levar sua alma, mas você tem uma chance desde que você se vingue, e tudo aquilo funciona, embora mal executado aqui. O filme de 1994 é legal e não precisava ser refeito, então dava para puxar de várias fontes aqui para fazer algo divertido e uau! O que temos aqui é uma série de clichês góticos, uma violência saturada porque sim, eu dificilmente reclamo de violência, mas aqui ela é usada de uma forma que não faz sentido. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que a sua sensibilidade visual, a violência precisa fazer sentido, e ele tá voltando pra se vingar das pessoas que o mataram e mataram a sua namorada. Mas não, ele sai matando um monte de gente de maneira para ficar estiloso, mas por quê? Porque essas pessoas inocentes, entre aspas, pelo menos daquele crime específico, estão sendo mortas. A edição é toda errada, a montagem parece ter alguns blocos faltando, há muita enrolação até o corvo virar o corvo, e ele meio que vira o corvo 2 vezes. Acontece a parada, depois tem mais enrola, e aí acontece meio que a mesma parada de novo, só que um pouquinho diferente. Os personagens têm pouquíssimo carisma e o casting do filme não tá errado, eles apenas são mal dirigidos, o ritmo é muito arrastado. Eu odeio usar esse clichê do ritmo arrastado, mas esse filme demora demais pra acontecer. A violência, inclusive, fica parecendo um artifício pra tentar salvar esse marasmo, e o filme é basicamente um videoclipe ruim dos anos 2000 que dura mais de 1h30. O roteiro é vazio e melodramático, tem uma subtrama boba que o filme simplesmente não precisa. Terrível experiência, lamentável, vale o 9º lugar na lista.
Rebel Moon, parte 2, A Marcadora de Cicatrizes, dirigido pelo Zack Snyder. Esse foi uma labuta, esse eu vi pra saber se era tão ruim, porque eu tinha visto o primeiro e abandonado, e ele é tão ruim quanto o pouquíssimo que eu lembro do primeiro. E normalmente quando eu entro num filme sabendo que ele não vai ser bom, isso tira um pouco da expectativa e da esperança de algo dar certo e acaba não me agredindo tanto. Há exemplos na lista de hoje desse tipo de coisa, aqui não. Aqui o filme me irritou mesmo eu sabendo que seria assim. Todo mundo sabe que o Zack Snyder gosta de câmera lenta e aqui ele continua exagerando. Ele também meio que entrou no modo f***, porque deve ter uns 45 minutos de câmera lenta. E não é só que ele não sabe dirigir ação sem câmera lenta. Outras coisas são feitas em câmera lenta. O cara tá fazendo a barba, o outro tá vendo o relógio. É insuportável. O filme é totalmente derivado, basta olhar para o pôster ou para 10 segundos do trailer e falar, tá, clone ruim de Star Wars. Os personagens são vazios e esquecíveis, o filme é cheio de exposição preguiçosa e subtramas que não vão a lugar algum. O filme tem os piores discursos motivacionais que você vai ouvir no ano, o roteiro é cheio de pompa, cheio de estilo, mas nenhuma substância. O conceito de sutileza já passou batido pelo Zack Snyder há muito tempo, tem uns diálogos na linha de ai, quando os vulcões e as nuvens e as estrelas souberem da nossa rebeldia, eles se lembrarão desse dia. Você assim, ai meu Deus, alguém me mata, alguém faz qualquer coisa para essa experiência acabar. Vale o 8º lugar na lista. The Strangers, Chapter 1, ou Os Estranhos, capítulo 1, dirigido pelo Renny Harlin. A continuação já não era boa, esse filme nada mais é do que um matador de legado. Se fizerem mais, vão enterrar mais ainda o pouco que tinha o original. Não era pouco, o original era legal, mas o pouco que ainda resta de uma boa memória do original. Porque imagina, você tem uma série com 8 filmes e só um é bom. A tensão do filme original é trocada por uma história ultra desinteressante de uma comunidade, da origem do mal. O casal principal é blasé e eles tomam as decisões mais idiotas, e isso é dentro do campo irritante de pessoas tomando decisões idiotas em filmes de horror, o que já é algo extremamente irritante e também algo que os melhores diretores provaram que dá pra evitar. Então toda vez que eu vejo, me irrita. O filme é cheio de diálogos autoexplicativos desses que são tão preguiçosos, não dão nem não é nem raiva, é uma raivinha, é uma virada de olho que você fala assim, ah não, é sério que é assim que você vai comunicar para o público essa informação? O filme também é cheio de jumpscares super telegrafados, e não vai ter jumpscare. Uma vez, pelo menos, eu queria poder falar sobre jumpscares sem gerar ansiedade em ninguém. Eu tô prometendo para esse vídeo que não é agora que eu tô falando que não vai ter, que vai entrar um, né? Não tô usando psicólogo. Bom, não vai ter, pessoal. Há 2 cenas legaisinhas aqui que outros filmes já fizeram e fizeram melhor. Esse filme tem tudo que eu não gosto dentro do gênero, vale o 7º lugar na lista. Joker, Folie à Deux, ou Coringa, Delírio a 2, dirigido pelo Todd Phillips. Eu queria ter a sofisticação observativa de um Tarantino. Você viu o que ele falou do filme? Ele disse que é como se o Todd Phillips fosse o Coringa, como se ele tivesse dirigido o filme sendo o Coringa. Se o Coringa tivesse por trás das câmeras, esse seria... Ah, que bobagem, gente, para! Alguns críticos conseguiram ver uma desconstrução brilhante aqui, e o filme é um tapa na cara dos nerdolas que estavam querendo um filme, mais um filme clichêzão, onde o vilão destrói tudo, e a anarquia que o Coringa tanto promete nunca existiu, porque ele nunca foi o Coringa de verdade. Então não faça 2 filmes!
Principalmente o primeiro, onde você estabelece tão bem o personagem, e aí se faz mais um pra dizer, não, na verdade, nunca foi o Coringa, não, nada a ver, não. O que ficou pra mim é um filme pretensioso, que não acaba, e tem alguns números musicais de medíocres pra baixo, e não vem com esse papo de a Lady Gaga precisou desaprender a cantar. Olha só que impressionante, não precisou desaprender nada, ela só precisou não cantar afinada. Não é difícil, ao invés de cantar parabéns pra você, você canta parabéns pra você. Pronto, mudou, não é difícil. Os bons elementos técnicos muito pouco fazem para melhorar esse sonífero ambulante, vale o 6º lugar na lista. Borderlands, dirigido pelo Eli Roth. Em português, o filme tem o subtítulo O Destino do Universo Está em Jogo. É tão ruim e genérico quanto o próprio filme, então nem me incomodou. E o jogo era legal, eu não vou lembrar de detalhes, mas eu lembro de ter, eu acho que tem mais de um. Eu lembro de jogar um Borderlands e me divertir há sei lá quanto tempo atrás. Tadinha da Cate Blanchett, né? O que aconteceu? É difícil entender por que ela tá aqui e ela não demonstra estar muito feliz aqui, não. Aliás, ninguém do elenco parece estar gostando da experiência. Eu não sei se o Eli Roth ganhou, tinha informações sigilosas sobre alguém, ou se ele ganhou uma aposta. Alguma coisa esquisita aconteceu aqui, porque é um elenco com muitos nomes. Normalmente você vê isso com uma pessoa dentro do elenco, e aqui ninguém parece querer, porque a impressão que dá é que o diretor não conhecia o material fonte, eles conseguiram o direito para o filme, viram lá umas imagens, como o pessoal se veste, fizeram uma tela verde horrorosa para fazer um cenário lá no fundo mais ou menos parecido, ignoraram todos os traços de personalidade dos principais personagens. Isso vai de idade à maneira como eles se comportam. Nada aqui faz sentido, ao contrário do Corvo, por exemplo, que tinha violência sobrando, esse aqui não tem suficiente, então é um tipo de jogo que teria se beneficiado de uma violência mais divertidinha, um pouquinho de gore, talvez. Aqui fica tudo muito limpinho, muito bobinho. Vale o 5º lugar na lista. Madame Web, ou Madame Web, dirigido pela S.J. Clarkson. O que mata aqui é o roteiro. É o roteiro, né? É o grande vilão. Os diálogos, estilo Power Rangers, se bem que a direção também, a direção não é boa, a trama não ajuda. Poderia ter sido um Exterminador do Futuro genericão, divertidinho, mas não é. As autorreferências preguiçosas também são um problema. Ficou, ó, uma bosta. O filme quer poder falar o nome de certos heróis e não tem permissão legal, então eles falam um sobrenomezinho aqui, eles tentam fazer uma conexãozinha ali, e o poder desse cara é o mesmo poder de outro cara que eles não podem mencionar, e é mais isso, é mais esse joguinho tosco do que um filme. Nada, eu falo nada com N maiúsculo está de fato em jogo aqui. Você sabe que o universo da Marvel não vai ser afetado, você sabe que não vai acontecer nada com Homem-Aranha, você sabe que esses filmes são descartáveis e ninguém vai se lembrar deles, e esses personagens vão ser enterrados e nunca mais vão ser trazidos de volta. Então você não teme por nada nem ninguém em momento algum, e o filme passa o tempo inteiro tentando te convencer do contrário. O filme tem um CGI pior do que o de Borderlands, a escolha anterior, a cinematografia é enjoativa, tudo isso equivale a uma das experiências mais desconvidativas do ano. Há cenas aqui onde eu honestamente parei para me perguntar, o filme tá tentando ser profundo? O filme tá tentando ser profundo. Olha que bonitinho, olha que tosco. A protagonista é uma chata, o que deixa o filme mais desconvidativo ainda, acho que talvez da lista inteira. Seja o filme que mais me causou repulsa no sentido de eu não quero estar aqui, eu não quero estar participando dessa experiência, eu quero que isso acabe. Não é possível que na hora de escrever o roteiro, na hora de colocar certos diálogos ou certos monólogos, ninguém tenha pensado, isso aqui vai irritar muita gente. É por isso que esses filmes incomodam, porque independente de coisas que envolvem uma produção gigantesca, há pequenas coisinhas aqui que não são caras de arrumar, que não exigem muito esforço para ficarem bem feitas. Então, quando é esse tipo de coisinha preguiçosa, mal escrita, escrita de qualquer jeito, falando mais um grande foda-se para o espectador, a reação é essa. Eu só não me irritei mais porque também vi o filme tarde, sabendo que seria ruim. Mas vale o 4º lugar na lista.
Mickey's Mousetrap, ou Mousetrap, a diversão agora é outra. Que subtítulo estúpido, mas também casa com a qualidade do filme, que é dirigido pelo Jamie Bailey. Eu quase não considerei esse filme porque ele está em outro patamar. É uma produção muito independente, muito pouco dinheiro envolvido, um filme B. Seria como comparar a Capital dos Mortos com Guerra Mundial Z. Não dá. São universos distintos. Por outro lado, é um filme e eu tô fazendo a lista dos piores filmes que eu vi em 2024. Então, esse é o motivo pelo qual ele não tá em primeiro. Porque se você for olhar a qualidade das interpretações, trama, a qualidade das mortes, como ele faz uso do elemento slash, tudo isso é tenebrosamente ruim, mas dois fatores amenizam. O primeiro é que eu também sabia que eu estava vendo uma trecheira mesmo antes de começar, e número 2, ele está competindo com filmes que tinham muito mais dinheiro, e isso eu sempre dou um descontinho, para esse tipo de coisa, mas essa é a única coisa boa que eu posso falar o filme não tinha muito dinheiro. É na mesma linha daquele filme do Ursinho Pooh, alguns personagens da Disney caíram em domínio público, então quem pegar primeiro vai fazer os filmes primeiro, e essa é a grande fonte de frustração aqui, porque não é uma má ideia pegar o Steamboat Willie e fazer um slasher do Mickey. É uma ideia muito legal, é por isso que esse filme está sendo visto. Você viu minha voz? Eu falei, visto? Parecia um adolescente de 12 para 13. Só que eles pegaram esse conceito, conseguiram produzir o filme antes da concorrência e não pensaram em uma ideia divertidinha que fosse nada. O Mickey poderia chegar assoviando a musiquinha da Disney, não, se bem que isso ia dar um belo processo. Aliás, o filme está mais preocupado em não levar processo da Disney com vários avisos do que qualquer outra coisa. Mas o Mickey poderia chegar assoviando, o Mickey poderia ter no bolso um queijo podre, porque ele é um rato, e ele surrava o queijo nas pessoas. E, no lugar disso, eles fazem uma coisa com a maneira como ele se movimenta de ambiente para ambiente, que não faz sentido algum para um slasher. Tem muito pouco slashismo, ele mata só lá no finalzinho do filme, menos mortes do que eu imaginei, e mortes pouquíssimo inventivas. Há umas tentativas de humor e autorreferências que, de novo, me lembraram a Capital dos Mortos 1, e isso não é uma coisa boa. E muito pouco payoff no final. Tudo que você vê ali, até as coisinhas que você fala, isso aí não é a pior coisa que eu vi na vida, é uma versão piorada de algo que algum outro filme fez. E eu não tô falando de filmes caros não, tá? Qualquer filme do Jason dá de 10-0 nesse aqui. Vale o terceiro lugar na lista. Megalópolis, dirigido por Francis Ford Coppola. Eu me senti burro vendo esse filme. Não foi tão diferente do que aconteceu no Coringa, que eu queria ter uma capacidade mais clássica e mais refinada de pescar certas coisas, porque 200 milhões de dólares, um diretor lendário, um monte de pessoas importantes no elenco, nomes fortes, e eu me peguei vendo uns delírios de um protagonista que quer fazer coisas, mas o filme não te mostra como, tem uma tecnologia que você vê em ação através de uma esteira de aeroporto. Ele consegue parar o tempo e você, em momento algum, entende, a não ser através da sua própria imaginação, como aquilo pode ser benéfico. O máximo que você vê daquilo é ele lá em cima, olhando para a cidade. Parei o tempo, agora eu vou disparar. E você, tá, para quê? Um monte de conversas que acabam no meio, você fala, quem montou esse filme, que estão no meio de um diálogo, na janela, tipo, vai e vem, fala, rebate, de repente corta, o diálogo não acabou, nada foi resolvido, para uma outra coisa, na outra ponta da cidade, que não tem sentido nenhum, as mortes, aquela morte com arco e flechinha, que ele pega e faz pitiu, e o arco e flecha não faz assim por causa da montagem, porque aquela flechinha não fez muito mais do que isso aqui, pitiu, mas eles colocam de um jeito como se tivesse acertado a bunda do Shia LaBeouf. É tão, sabe, é tão ditado, é como se você pegasse 15 Legos diferentes, misturasse todas as peças e montasse o que saísse daquilo e não fosse bom. Eu não quero falar sobre esse filme de novo, tem crítica no canal para quem estiver interessado, vale o segundo lugar na lista.
Silvio, dirigido por Marcelo Antunes. Que filme cafona, que roteiro brega. Quem escreveu esses diálogos? Quem falaria esses diálogos no meio de um sequestro? E quem achou que seria uma boa ideia dramatizar um sequestro dessa maneira? Ninguém fala nada do que é dito aqui numa situação de estresse ou qualquer outra. É um roteiro lunático e parece que os caras estavam lá. Como é que os seres humanos se comunicam? Não sei, eu também não. Vamos escrever qualquer coisa? Toda a base do filme, que é a parte do sequestro, é enfeitada e esticada com uma injeção cafonérrima de frases de efeito e subtramas enchedoras de linguiça. Os flashbacks acontecem de maneira randômica, é um filme narrativamente instável. No meio de uma cena, simplesmente vai para o passado, sem nenhum tipo de conexão. Por que aquele momento do passado está sendo lembrado agora? Quais são as conexões que ele está fazendo? Como isso vai ajudar a contar a história, a ascensão do Silvio Santos no meio a um momento de profundo estresse? E não vai, é totalmente... eu acho que agora seria uma boa hora para voltar no tempo e mostrar ele começando no rádio. E o casting desse filme talvez seja o pior que eu vi na vida. O Rodrigo Faro e o Vinícius Ritt não são maus atores, eu quero deixar claro que isso não é uma crítica pessoal a nenhum dos dois, mas nenhum deles parece ou tem nada a ver com o Silvio Santos. A culpa não é deles, a culpa é de quem fez o casting, achou que, não, estou procurando um Silvio Santos, a figura mais reconhecível talvez da história da comunicação brasileira. Quando o Rodrigo Faro aparece, o Silvio Santos era mais velho do que o ator, então fizeram uma maquiagem horrorosa nele, e nos momentos onde ele está de fato fazendo os trejeitos do Silvio Santos, ele não parece o Silvio Santos. Meu Deus, deve ter milhares de humoristas desconhecidos ou atores que tem o Silvio Santos no repertório. E aí eu não estou falando que precisava ser uma imitação, mas uma maneira de pegar aqueles trejeitos, aquela cadência e incorporar na interpretação. Dá para interpretar com elementos de imitação, e é o que esse personagem pedia, afinal, é o Silvio Santos. Qualquer brasileiro que bate numa cena desse filme onde ele não está a caráter lá no programa, não vai reconhecer. O filme é muito ruim, independente desse fator. A narrativa é toda errada, o filme é cafona, ele parece que tenta ser cada vez mais cafona, mas tudo isso poderia ter sido perdoado e seria um filme talvez nota 5, talvez nota 6, se eles tivessem acertado o Silvio Santos, um personagem com tantos trejeitos reconhecíveis, e eles foram pro caminho mais torto e desviado imaginável. É muito triste colocar um filme brasileiro como o pior do ano, mas eu tenho que ser honesto, alguns filmes dessa lista me deram raiva, outros me deixaram indiferente, outros me deram sono, outros me deram preguiça, mas esse foi o único que me deu vergonha. É por essas e outras que eu o considero o pior filme de 2024. Muito bem, top 10 piores filmes do ano, check. Vocês sabem que a lista dos melhores costuma atrasar um pouquinho, eu prometo que não vai atrasar tanto como foi a de 2023, mas há muitos filmes potencialmente excepcionais que ainda não chegaram no Brasil, então eu acho que lá para o final de janeiro, fevereiro, eu consigo lançar a lista dos melhores filmes do ano, tendo visto tudo que eu quero. É isso, pessoal. Feliz Ano Novo, que 2025 seja cheio de paz e dinheiro e prosperidade e todas as coisas boas que uma pessoa pode precisar. Um abraço e até a próxima.